E disse um. Agora, olha que fenomenal isso. Disse um. São vários filhos de profetas, porque a expressão aqui está no plural. Então são vários que habitam na escola de profetas, que servem Eliseu, e que estão decididos para construir uma casa. Eles pedem autorização do profeta, o profeta dá autorização, mas só um vai dizer, e disse um, isso aqui é um só, no meio deles um só, está com interesse de dizer essa palavra aqui. Serve-te de íris com os teus servos. Gente, isso aqui é muito forte. Eles todos vão trabalhar, mas só tem um no meio desse grupo dizendo: eu até vou trabalhar, eu quero ir trabalhar, mas vai com a gente. Porque a posição do profeta aqui, o profeta no Antigo Testamento, Eliseu, profeta, o profeta no Antigo Testamento, ele representava a voz de Deus. Quem estudou teologia sabe que o sacerdote representa a voz dos homens para Deus. O profeta é a voz de Deus para os homens. Olha como isso aqui é profundo. O profeta é a voz de Deus para os homens. Então a figura do profeta no meio do povo é representatividade da presença de Deus naquele meio. Quando um rei consultava um profeta, ele não iria porque queria ouvir a voz do homem profeta. Ele iria porque queria ouvir a voz de Deus e sabia que o profeta iria trazer a presença de Deus para aquela guerra. Então a presença de um profeta traz a representatividade de Deus, porque ele é a voz de Deus. Ok? Quando um rei consultava um profeta, na verdade ele não quer ouvir a voz de um homem, ele quer saber se Deus estava naquela direção e se a presença de Deus estava dentro daquela guerra. São vários que estão na escola de profetas, mas só um vai dizer: vem com a gente. Não deixa a gente ir sozinho, não. A gente precisa da sua presença. Se tu não falar em línguas agora,
De calamachuri mikiliminarabaracando remaceia. Topli miosei de camanaravaché miofergue acia. Do que adianta cortar madeira e não ter presença? Do que adianta fazer a obra e não ter a presença? Do que adianta cavar poço e não ter presença? Do que adianta tocar um instrumento lindo e não ter presença? Do que adianta pregar com teologia, mas não ter presença? Do que adianta falar bonito e não ter a presença? Do que adianta ter sabedoria, mas não ter presença? Do que adianta estar todo dia na igreja, mas estar longe da presença? Do que adianta dirigir ensaios do culto, mas não ter a presença? Do que adianta chegar cedo para orar, mas não ter a presença? Do que adianta dizer que é cristão, mas não ter a presença? Do que adianta ter discipulado, fazer discipulado, trabalhar com a igreja, se envolver com a obra, cantar, pregar, ajudar em ação social, mas perder a presença? Então tem alguém nesse meio aqui que está dizendo: serve-te de ir com os teus servos, porque não adianta a gente ir para o Jordão cortar madeira se a tua presença não estiver conosco. Não adianta a gente ir para o Jordão fazer uma casa se não tem a tua presença. Não adianta a gente fazer uma casa maior se não ter a tua presença. A gente percebe tanto isso. Casas grandes, com tanta tecnologia, mas não tem mais presença. Do que adianta tanta coisa linda de Oramakala Machuri Minarabassa? Do que adianta tanta coisa dentro da casa se o principal não está dentro dela? Casas grandes sem presença, construções sem presenças. Tem que ter presença. Do que adianta fazer a obra, mas não ter a presença? Comece a se preocupar se você está chegando nessa fase aqui de você se envolver tanto com a obra de Deus e perder a intimidade com o dono da obra. Não ter mais sensibilidade para as coisas do Espírito.